Está ao vivo. Será que a internet vai ajudar hoje? Boa noite, pessoal. Vou botar o título, como sempre, e fixar. Acho que eu entrei hoje praticamente na hora, né, pessoal? Fixar. Boa noite, Sônia. Hoje eu posso falar boa noite, que no domingo era 5 horas e eu estava falando boa noite. Como vocês estão? Esperando aqui a convidada Guaraciara entrar para podermos fazer e concluir a nossa live. Para podermos fazer. Podemos fazer. Sônia, você fala de onde? Boa noite. Pode dizer aí pra gente. Boa noite, Márcia. Tudo bem? Esperando aqui a convidada aqui. Ela está na Austrália e lá é de manhã. Vamos ver. Ela está acordando no dia 14. E a gente ainda aqui no dia 13. Eita, mundo engraçado esse, né? Fuso horário. Vocês querem, se quiserem falar de onde estão falando aí, como é que... Ontem teve uma chuva aqui no Rio, bem forte. Uma chuva forte, bem forte mesmo. Eu acho que está acontecendo isso quase no Brasil, né? Tem na Bahia também, quase no Brasil todo. Teve na Bahia, em outros lugares aí, que a chuva está castigando. Castigando não, ela está fazendo a parte dela, né? É a natureza, é chuva, é o planeta Terra vivo. Boa noite, Humberto. Estou esperando aqui a convidada Guaraciara para falar do despertar da Era Dourada. Olha que engraçado, gente. Eu vou falar depois, devo repetir. Ontem na live com a. Desculpa, ontem na live com a Clara, eu estava querendo falar do despertar, mas ao mesmo tempo eu lembrei do presídio que nós vivemos aqui, né? Que a gente fica preso por várias situações aqui nesse planeta. Aí eu falei, acho que eu não vou tocar nesse assunto na live de ontem. Aí quando chega a noite, a live do Flávio Vale falava sobre isso, sobre o presídio, sobre como estamos presos. Acho que a nossa convidada já chegou aqui, deixa eu ver. A imagem não tá legal porque tem essa cara aqui, né? Boa noite, bom dia, Guaraciara, tudo Bom bem? dia, Léo. Tudo bom? Boa noite para vocês. Obrigado. Então, vamos falar sobre o despertar da Era Dourada, né? Desde já, E, muito obrigado por aceitar o convite. Eu vou pedir só que você se apresente para quem ainda não te conhece, por favor. ok, para mim é um prazer estar aqui, né? Eu sou psicóloga de formação, já vou fazer 40 anos de formada ano que vem. Nossa, parece um século, né? Enfim, mas eu vim fazendo o meu percurso dentro desse mundo mais espiritual, mais energético, né? E há 10 anos eu venho trabalhando com os pleiadianos, com uma técnica chamada frequências de brilho, né, canalizado por Ah, Day, né? eu já fiz, E já fez, já recebeu? já Ou já fez recebi, o curso? posso contar? Já recebi, rapidinho, só deixa Pode. eu tirar a internet do tablet, que eu estou sentindo que aqui tá ficando lento. Isso foi no começo do meu despertar. O primeiro atendimento que eu fiz foi do brilho. Ai, E que aí, legal. enquanto eu tava na maca, eu fiz umas viagens assim tão doidas assim na época, né? Que eram Ah, ETs, eram planetas e nave. Aí ela falou assim, pode levantar. Eu não conseguia ficar em pé. aham, Ela falou, acho que teve muita energia. O nome aham. dela é Sônia. E aí eu fui meio que me arrastando pro sofá para ficar deitado lá, porque foi na minha casa, mas tinha fila. As pessoas foram, o atendimento foi na minha casa, mas foi bem legal, Foi eu com a gostei, Sônia adorei. Boim? Foi com a Sônia É, Boim? acho que é Aham, isso. Soninha, eu conheço ela. Aham. Ela era O canal lá trabalho da de Ordem também. frequências, o trabalho de frequências é impressionante. Os pleiadianos estão aqui realmente nesse momento para mudar toda essa história que a gente vem vivendo, né? É muito interessante. Então, a partir daí, eu já vinha fazendo um trabalho, acho que desde 2000.
eu comecei a fazer um trabalho mais transpessoal. Porque antes eu era psicóloga clínica, né, de formação em psicanálise, aí deixei a psicanálise, fui trabalhar com... Entrei na área de empresas, né, organizacional, e até que chegou para mim, né, a questão do transpessoal. Quando é o momento de você despertar, chega, né? Daí eu comecei, fui fazer reiki, sou mestre em reiki também, fui fazer uma série de cursos, tudo que é curso que aparecia nessa área, né, transpessoal, eu fui fazer. E me encontrei na frequência de brilho. Hoje eu sei que realmente eu tenho um aspecto pleiadiano, né, que está comigo e a gente está fazendo trabalho juntos, juntas, enfim. E, e eu me encontrei nessa área. Foi muito bom. Que legal, muito legal. E eles Sabe, me eu já trouxeram para a Austrália, que é uma outra coisa que eu nunca tinha pensado na vida. E depois eu fui conectar. Eu tive uma vida em que eu era Maori, né? Que era da Nova Zelândia, era uma índia Maori. E eu fui assassinada lá desculpa, o que pelos... que é isso? O Maori é chamado Maori também, as pessoas falam Maori. São os índios da Nova Zelândia, né? Ok. E aí eu morei na Nova Zelândia, fui fazer essa cura lá, desse aspecto. Enfim, eu não tinha programado nada de viver na Austrália e estou eu aqui já há 2 anos. E Ai, com que um legal. marido australiano, enfim, quando as coisas têm que ser, elas Ah, realmente acontecem. com certeza. Eu É. sempre ouvi, assim eu entrei, que eu despertei, que eu comecei a atender, eu tive uma viagem astral que eu vi um povo dentro da Terra. Uhum. E eu perguntei nessa época onde que era aquilo. Aí eles mostraram no mapa a Austrália. Aham. Aí eu fui comentar com um grupo de estudo. Eu falei assim: vocês sabem alguma coisa sobre as pessoas que moram dentro da Terra? Aí eles falaram assim: tem os intraterrenos e tal. Aí eu falei: é possível que na Austrália tenha? Ah, lá é o Point. Lá é o que A mais tem Austrália, a intraterreno. Austrália, ela é um platô que ela não sofre muito, ela não sofreu ao longo dos anos muita interferência de todas essas mudanças que o planeta recebeu. Tanto é que os aborígenes é a raça primitiva, ou chamada não primitiva, né? São os nativos mais antigos da Terra, né? E a gente acredita que foi daqui que nós começamos, né? Então, a Austrália, inclusive, acredita-se que Lemúria estava por aqui, né? Fazia parte disso aqui. Então, enfim, nesse momento, que é o momento que nós estamos vivendo, importante na humanidade, estar aqui, para mim, é uma honra, assim, sabe? Foi um presente, realmente. Eu, a gente não se conhece, a gente foi se falando e para criar essa live, né? E eu tô surpreso com, com tantas informações, muitos, assim, informação muito interessante, né? Eu só vou dar boa noite pro pessoal que está entrando aqui. Boa noite, Humberto, Márcia, Sônia, Carol, Sara, galera de Portugal tá toda aqui, Vanessa, Paque Braga, Diná, Nisa, Lili, boa noite, Ana Paula, boa noite. Então, eu lembrei das Boa aulas do noite a todos. Fabiano. Bom dia. Eu vou dar bom dia daqui, né? Dá bom dia que a gente vai entender. Aham. Ó, a Marcinha entrou também. Você conhece a doutora Gilda? Foi de lá você conhece a doutora Gilda? Gilda Moura? Gilda Moura? Não, não. Eu tenho uma amiga que fez o curso com ela, né? A Carmen. Não sei se você conhece, mas eu não a conheço pessoalmente. Porque o Mas sei Humberto do falou, trabalho lembrei. dela. Mas sei É, do trabalho é dela. que nós fizemos um workshop com ela e o Fabiano, que é o meu psicólogo, e eles falam sobre isso que você está Aham, falando. Então, por isso que ele falou, lembrei das aulas do Fabiano. Então, aham. vamos falar do despertar da Era Dourada. Eu tô aqui ansioso agora, com tanta coisa boa que você está trazendo. Então, eu vou trazer um conhecimento muito baseado nesse livro da Bárbara Marciniak, chamado Terra. Eu indico a Bárbara para quem gosta desse tipo de assunto. Ela tem um livro chamado Mensageiros do Amanhecer,
que foi o primeiro que eu li há uns anos atrás, e o livro é fantástico. Ele explica exatamente o que aconteceu com a Terra e por que que nós estamos agora e nesse momento. O que é esperado nesse momento, né, da humanidade. Chama Bárbara Marciniak. Eu tô botando aqui no grupo. Isso. Então, se você pega também a leitura de Zacarias Sitchin, que é do 12º Planeta, ele vai falar um pouquinho disso. O que os pleiadianos nos contam através de Bárbara Marciniak? Por que eu não trago conhecimentos através de Christine Day? Porque Christine Day, o trabalho dela não é de falar sobre os pleiadianos. Dificilmente ela fala sobre pleiadianos, quem são, como são, mas sim fazer o trabalho, deles fazerem um trabalho com a gente, né? De fazerem todas as conexões. No final, a gente pode até falar do trabalho de Christine. Mas falar de Bárbara, Bárbara fala sobre os pleiadianos. Então, eles contam que o planeta Terra, ele era um planeta lindo, né? Como é lindo. E os seres extraterrestres encontraram esse planeta e viram a possibilidade deles criarem aqui uma biblioteca viva. O que significa isso? Cada seres de diferentes orbes contribuíram com o seu DNA e construíram essa indumentária que é o nosso corpo físico, né? Esse corpo físico. Então já existiam seres aqui. E esses seres foram geneticamente modificados, com um corpo mais desenvolvido, para que eles tivessem informações, como é que eu posso dizer? Uma reserva de informações. Então, ao invés de reservar em cristais, são corpos que trazem essa memória. Então, eles chamam isso de biblioteca viva. E foi um projeto muito lindo, muito interessante, que vários seres, né, arturianos, lemurianos, enfim, todos esses seres estelares que são confederados, porque tem os que não são confederados, né? Que são confederados, que estão juntos trabalhando por um universo melhor. E aí, o que aconteceu? Como esse projeto era muito bacana, alguns seres vieram para cá e entraram em guerra com os criadores, os nossos criadores, né? E tomaram o planeta para eles. Então, os confederados saíram e eles ficaram, né? Então, se você ler, por exemplo, Zacarias Sitchin, você vai ver a questão dos Anunnakis, né? Que vieram para cá e eles tomaram o planeta e eles se julgaram os nossos deuses. Tanto é que você pega, quando tem trechos da Bíblia que não fala só um Deus, ali fala deuses, né? Os deuses, porque o Deus disse, vai lá e destrói aquela nação, porque não honra Deus. Quer dizer, qual o Deus que manda alguém destruir uma nação? Entende? Então você começa a questionar esse Deus, né? Enfim. E isso vem sendo feito, e os pleiadianos falam, inclusive, que uma das coisas que interessava aos Anunnakis e a esses outros seres eram os nossos minérios, principalmente o nosso ouro. Porque o ouro ele tem uma capacidade de condução e ele é tão rico, ele é tão forte, que outras civilizações necessitam desse metal. Então, eles usavam os humanos para retirarem esse ouro para eles levarem, e outros minerais também. Enfim, o que aconteceu? Após um tempo, a gente vem há milênios sofrendo essa influência, né? Passamos por várias fases negras na humanidade, por falta de conhecimento, por falta de desenvolvimento, até o momento em que nós tentamos brincar de Deus, querendo explodir com a bomba atômica. E aí os confederados disseram, bom, agora chega, agora acabou a brincadeira. Então eles vieram
e vários pleiadianos estão encarnando desde 1980, estão encarnando no planeta, para que eles possam viver essa nova era, eles possam miscigenar com a gente, para que a gente possa melhorar esse nosso padrão físico, orgânico e energético. Isso é o que Bárbara nos conta. E o que nós temos aprendido, o que eu tenho vivido com os pleiadianos, entendido, realmente, esse é o momento de despertar. Quando Cristine fala... antes disso, quando eu nem sabia que eu trabalhava com os pleiadianos, né? Que eu tinha algum contrato com eles. Eu sabia assim, que eu tinha uma conexão com seres estelares, eu já tinha visto naves, alguém já tinha me dito que quando eles apareciam, eu ficava muito agitada. E isso quando eu era adolescente, né? Mas passou, eu achava que aquilo tudo era coisa da cabeça das pessoas. Porque fui fazer psicologia, freudiana, imagina, nada disso para mim existia, né? Até o momento que a ficha caiu e eu tive que despertar e não teve jeito. E aí, quando eu fui fazer... Antes de eu fazer o curso, uma semana antes, eu fui fazer uma palestra no Centro Espírita em São Paulo. E quando eu terminei a palestra, a pessoa disse assim, quem são esses seres que trabalham contigo? Aí eu falei, como assim? Ela falou assim, são 4. 2 do lado direito e 2 do lado esquerdo. Eles são muito altos. E do coração deles sai um amor, um amor. E eu olhei para ela e falei assim, eu não sei quem são. E aí, 1 semana, 2 semanas depois, eu fui fazer o curso de frequências e eu descobri que eram os pleiadianos. E a Cristine diz, vocês já tinham um contrato com eles antes de vocês nascerem, para vocês serem despertadas agora e ajudar outras pessoas a despertar. Porque esse é o momento em que a humanidade vai fazer a sua mudança. Entendeu? Eles levaram você para fazer o curso, para saber, ó, o que você quer saber? Vou ter uma confirmação aqui, ó. Eu E vou eu apresentar. não tinha dinheiro para fazer o curso. E eu disse assim, olha, eu não tenho dinheiro para fazer esse curso, mas eu quero fazer. Se é para fazer, que apareça o dinheiro. Aí uma empresa me liga, porque eu era treinadora de empresas, uma empresa me liga e diz assim, uma estagiária que me acompanhou num processo, falou, olha, eu estou agora trabalhando no RH dessa empresa, que era uma outra, e eu queria te convidar para fazer um treinamento. Eu falei assim, tá ok. Aí eu falei pro meu ex-marido, falei, olha, fui convidada para fazer um treinamento, o dinheiro chegou. Ele falou assim, não, a gente está precisando de dinheiro, não pode ser. Aí eu falei assim, bom, então tá bem, então eu vou cobrar o dobro, se eles pagarem eu faço. Aí ele falou, tá bem, eu cobrei o dobro, eles pagaram. E daí ela virou para mim e falou assim, ainda tem uma coisa, olha, era final de ano, era novembro, só tem uma coisa agora, é sério, eu preciso te pagar agora e você só pode fazer o treinamento ano que vem, porque eu preciso gastar esse meu budget esse ano. Eu falei, tá bom, e era quando eu precisava pagar o curso. Então, aquilo ali para mim já foi a porta de entrada. Aquilo ali, eu não sabia nada o que eu ia ver, o que eu ia viver, mas eu sabia que eu tinha que estar ali. E eu honrei isso. Muito legal isso, né? Eu falo isso para as pessoas que o dinheiro aparece. Eu conto a história da doutora Gilda Moura, que eu queria desistir de tudo, essa coisa de cura, de espiritualidade, eu não quero mais na minha vida, porque os seres humanos não são agradecidos, só querem te sugar, apunhalar pelas costas. E aí falaram que eu ia conhecer uma pessoa no começo do mês de outubro, e era a doutora Gilda, que eu estava 2 anos atrás dela para seu atendimento, 2 anos para fazer Aham. regressão com ela. E aí ela falou o valor e falou, no começo de outubro, só tem 1, 2, 3, 4, 5. Dinheiro, aí começou a aparecer cliente, aparecer cliente, aparecer cliente, e aí eu fui. Eles fazem isso. Minha Exatamente, viagem a exatamente. Sedona foi assim, apareceu 3.600 euros. Eu não tinha R$ 1. Eu vou ler aqui rapidinho e dar boa noite para as pessoas. Pessoal que está entrando agora, essa agora é a Ciara, ela tá vendo o sol ali no canto, gente que ela tá falando da Austrália. Lá é manhã, então para ela é bom dia. Ó, Humberto falou, também tenho ligação com os aborígenes. O primeiro mentor com que tive contato foi um aborígene australiano quando eu tinha 14 anos, ó. Oh, Legal, que né? interessante. Os aborígenes, eles têm um conhecimento, sabe, dos fenômenos psíquicos, dos fenômenos extraterrestres. É impressionante.
É. Eles foram É, muito contactados aqui pelos seres estelares, né? quando eu comecei a despertar, acho que se a Gleide estiver ainda, que eu vi que ela entrou, ela pode falar sobre também que ela era cliente da Sônia sobre a frequência de brilho, se ela quiser escrever a Uhum. experiência dela. Mas quando eu comecei a despertar, lá que eu comecei a frequentar essa ordem esotérica, eu tive uma sequência de visões que era assim, era como todos fossem os primeiros homens na Terra, como se fossem os índios, e uma luz descia e ensinava tudo, tudo para eles e ia embora, ia para uma outra região. E assim ia fazendo até que não eles entenderam que não precisavam mais, ou pode ser que não tenham sido Uhum. expulsos, aquilo que você falou. E aí, por isso que a gente tem essa coisa de ficar olhando para o céu e Deus me ajuda, né? Exato. Essa frequência aí. E é bem É, interessante. e se você vê, se você lê a Bíblia bem no comecinho, assim, carefully, né, com cuidado, você vai ver que ali está escrito o seguinte, que Adão e Eva, eles estavam no paraíso e que eles eram proibidos, né, de comer a maçã, mas que quando eles foram expulsos, eles foram e encontraram as mulheres da cidade de não sei onde. E aí eu disse assim, peraí, mas se não existia mais ninguém, se só existia Adão e Eva, como é que eles foram expulsos do paraíso e encontraram outra mulher, outra cidade? Você está entendendo? É porque nós éramos, esse projeto, Adão e Eva, que a igreja chama, era o projeto de criação desses novos seres humanos na Terra, que somos nós. Que Eu fiquei somos nós. arrepiado agora. Eu Que já somos. contei uma live aqui que eles me levaram para um lugar que tinha umas tendas brancas, sabe, tipo de hospital, de emergência, Aham. mas as tendas se ligavam por uma tendinha branca, sabe, como se fosse iglu, Uhum. fossem iglus. E aí eu fui levado por uma mulher, ela parecia ET e parecia humana ao mesmo tempo. Aham. Cabelo louro, assim, primeira vez que eu vi desse tipo. Aí eu perguntei o que eu estou fazendo aqui. Ele falou assim, você tem que saber como funciona o projeto, porque essas viagens que eu faço de madrugada, eles ficam falando sobre o projeto, né? E eu Aham. fico até, amanhã é dia de Fabiano, eu fico discutindo com eles sobre isso. E aí eles me mostraram, eu falei, mas por que vocês estão com humanos aqui? Isso aqui foi o início da Terra? E falou assim, é o início de uma nova Terra. Isso. Acho que eu entendi numa outra dimensão, porque passa por uma questão e chega nesse Ah, lugar. ah. E aí eu vi que do outro lado, um pouco distante, tinha árvore, comida, fruta, e luz, e sol, e ali não tinha luz, tinha sombra. Como se fosse Uhum. lá é de manhã e aqui é à Uhum. noite. E eu perguntei qual o significado disso. E eles falaram: aqueles que estão lá têm que encontrar esse que estão aqui. Só que o que vai acontecer? A gente vai sair, vamos deixar esses aqui, pelo instinto de sobrevivência, eles vão chegar até lá. E aí vai ser criado, assim começa a criar o projeto. Então, quando você falou isso, eu falei, cara, é incrível, né, essa conexão. E tudo indica que a gente está caminhando para isso mesmo, né? Em vários textos antigos você pega a mudança da Terra, né? O quanto a gente precisa fazer a transição. A gente realmente está num processo de transição, que no Espiritismo eles chamam de mundo regenerado, né? Você sai do mundo de provas e expiações e vai para o mundo regenerado. E é esse mundo mais ideal. É um mundo onde a ganância não existe mais, a violência, como a gente vê, não existe mais. É um mundo mais fraterno. Ele não será, segundo o Espiritismo, ele não será um mundo perfeito ainda, mas será um mundo melhor do que a gente está vivendo hoje. Porque vamos dizer aqui, né, meus amigos, do jeito que está, não dá para continuar, né? Esse mundo onde é uma densidade muito grande. Eu, quando vou ao Brasil, que eu vou ao Rio de Janeiro, eu fiquei um ano no Rio, eu fiquei aqui um ano e meio, voltei, fiquei um ano lá. É uma densidade, assim, sabe? É terrível. Aí quando você chega aqui na Austrália, que é leve, é tudo leve, as coisas acontecem, as coisas fluem. Mas para mim, pode ser porque o meu programa não estava lá, era para vir para cá, né?
E, enfim, mas a gente está caminhando sim para isso. Essa é a era dourada. Essa é a era pela qual o ser humano está viajando. E por isso, os pleiadianos estão aqui fazendo um trabalho intenso. Não só eles. Existem vários seres. Os arcturianos também estão trabalhando muito intensamente. Os sirianos. Essa mulher loura que você fala, uma humanoide, ela parece uma siriana. Né? Os sírios são Humanoide, assim, isso. humanoides. E os pleiadianos também. Por exemplo, com quem eu trabalho, eles são humanoides. Né? Muita cura. Precisa haver muita cura. Porque durante todo esse tempo da humanidade, a gente veio sofrendo uma série de perdas, de violências, de agressões, muita tristeza, muita angústia, muita depressão, muito medo. E isso foi ficando guardado no nosso corpo espiritual, no nosso corpo emocional. E para a gente fazer a transição para o mundo dourado, a gente precisa limpar isso. A gente precisa realmente se desfazer dessa bagagem que a gente vem arrastando. Porque senão o que acontece? Você sai de uma vida, você vai para outra, como é que você programa outra vida? Da mesma forma que essa, ou um pouco melhor, mas carregando aquela bagagem pesada, carregando, entendeu? Então isso precisa ser limpo. E eu tive uma visão muito clara quando eu estava fazendo o curso de Maná, eu sou professora de Maná, né, que é uma... Desculpa, o que é maná? O Maná é uma técnica que os pleiadianos trouxeram, porque eles dizem assim, houve um tempo na humanidade que nós tínhamos condições de nos alimentar através do prana, do maná, né? E que o prana para ele, o maná para eles é como se fosse o prana. E nós perdemos essa conexão. Então, no curso de maná, eles religam a gente, entendeu? E eu estava passando fazendo curso, né, como estudante, e eu tive uma visão clara de como é um corpo emocional intoxicado. O meu saía como se fosse gosmas, assim, eu fazia assim, ó, saía uma gosma verde e era tudo esverdeado, entendeu? Então isso tem que ser limpo. Isso tem que ser limpo para que a gente possa chegar num outro estágio leve, Você falou saudável. isso, eu ia falar, não sei se você acredita nisso, 2017, 2018, eles falaram que estava vindo uma energia muito, muito ruim para o planeta e que isso ia ficar dominando por um período. E essa energia de fome, escassez, medo, violência, falta de respeito, ganância, e ainda está no ar isso, né? E É o pode ver, Saturno que está aí, né? O Saturno trouxe isso. eu acho que o planeta está até respondendo isso. E eu quero voltar a trabalhar, conseguir, me deram a oportunidade de uma sala com preço bacana, uma sala bacana, mas eles ainda me mostram, quando eu falo assim, posso voltar a trabalhar, eles me mostram uma privada entupida. Eu falo, sabe, se ele me mostra assim, não é hora não, porque o troço está ruim. Não é hora não, porque o negócio não está fluindo. Quando você falou de Gosma, eu lembrei disso. Na E verdade, termina, por não, favor. pode falar, pode falar. Não, na verdade, a gente está sendo sacudido. Quando você pega, por exemplo, se você pega um vaso com água e areia, que a areia está ali por um tempo assentada no fundo, quando você sacode, não sobe tudo, a sujeira não vem para cima, então a gente está passando por esse processo. O planeta está sendo sacudido. Está sendo sacudido para que muitas pessoas desencarnem nesse momento. Por isso o vírus ele vem dentro de um programa, entende? E algumas pessoas estão desencarnando, algumas pessoas desencarnam porque elas são levadas para outros lugares, para outros planetas que tenham mais afinidade com elas. Outras reencarnarão aqui, mas com um outro corpo, com um novo corpo. Christine Day fez ela fez uma divulgação, não é divulgação, como é que fala? Ela fez uma. Ai, meu Deus, esqueci o nome que dá. Enfim,
Todo mês ela faz uma transmissão. Todo mês ela faz uma transmissão dos Pleiadianos. O mês de dezembro, a transmissão dela está bastante interessante. Quem quiser, tá até postado no meu Instagram. Os Pleiadianos dizem que do dia 25 de dezembro desse ano vai acontecer alguma coisa muito importante no planeta Terra. E uma energia muito intensa, muito intensa. E a gente precisa estar preparado para ela, né? Porque... E é isso que eu percebo. Voltando à história lá da gosma e da coisa preta. Se a gente está com o nosso corpo cheio de densidades, esse corpo não tem como entrar luz. Porque a luz só entra quando tem espaço. Então, o que os pleiadianos fazem? Eles vêm e eles colocam a luz intensamente no corpo e aí expulsa aquela densidade. Entendeu? E isso precisa ser feito para quê? Quando essa luz que está para entrar, essas energias que estão chegando do núcleo do nosso universo, do Sol central, a gente possa absorver e iluminar mais. Se não, bate, vai, entende? Quando a gente fala do processo de despertar, é isso. É nós despertarmos recebendo essa luz, e quando eu recebo essa luz, quanto mais luz eu recebo, mais consciente eu sou, ou mais consciência eu tenho de quem eu sou. Mais eu me lembro de quem eu era, do que eu vivi, e por que eu estou aqui agora. Então eu tenho mais consciência. Mas para isso precisa ter mais luz nesse corpo. Porque não é um processo mental. É um processo do coração. Como eu te falei, eu recebi, né, 3 dias, recado para ajudar no despertar, porque eles vão mandar. Eu estou sentindo que já estão mandando uma energia muito forte para acelerar o despertar. Só que, não sei se isso tem a ver com a densidade, só que terão pessoas que não vão receber isso de uma forma equilibrada e vão ficar meio que perdidos, sabe? E eu acho que o nosso trabalho, nossa missão, seja ajudar essas pessoas de alguma forma. Uma pessoa assim, mas você não pode ajudar ninguém a despertar. A gente, lógico que a gente não vai desperta, mas acho que a gente colocando conteúdo na internet, que daqui para frente vai ser isso mesmo, acho que isso é uma forma de ajudar, né? Nem todo mundo vai despertar. Muitos serão chamados, mas nem todos escolhidos, como é que é? Não tem um negócio desse? Porque, assim, nem todos estão no momento dessa mudança, desse despertar. Mas o que acontece? Quando a gente começa a falar na internet, quando a gente começa a mostrar o nosso conteúdo, aquele que está no ponto, ele vai sentir o chamado no coração e ele vai vir. Ou ele vai vir para você, ou ele vai procurar um outro profissional, não importa, mas aquilo tocou. Isso aconteceu comigo em relação à frequência. Eu não sabia o que era frequência de brilho, eu não tinha ideia do que fosse, mas quando eu entrevistei, eu tinha um programa de rádio em São Paulo, e eu entrevistei um médico que era colega meu, no curso que eu fazia, e aí ele falou, não, porque sou terapeuta de frequências de brilho. Quando ele falou isso, aquilo me tocou assim, eu falei, eu quero saber o que é isso. Olha, que nem todos os cursos eu fiz muitos cursos, mas tem técnicas que não me interessam. Mas aquilo ali foi no fundo do meu coração. E acontece muito com alguns pacientes meus, que eu pergunto, né, como é que você ficou sabendo de mim? Olha, eu estava na internet, de repente apareceu você, frequências de brilho. Eu falei, eu quero isso. Entendeu? Então, quando a pessoa está no momento do despertar, ela recebe o estímulo, ela reconhece. A alma dela, o eu superior dela indica, é aí, vai. Entendeu? Agora, você também não pode achar que para todo mundo que você vai falar, todo mundo vai querer, porque de repente não é o momento da pessoa. E sabe, tudo bem. Depois ontem da live com a Clara, Ponto Estrela Azul, eu fiquei pensando nisso, né? Que a gente fala sobre o despertar, pelas nossas experiências que nós estudamos, mas só para compartilhar.
Não é Uhum. que a gente queira, como, por exemplo, evangelizar as pessoas que ela veja o mundo de outra forma. Não é isso. Para as pessoas. Hoje eu estava vendo um vídeo na internet que a mulher estava explicando como sair do seu ego, mas é um ego que atrapalha a sua vida. Todos nós temos ego, mas é um ego que Aham. atrapalha. E conforme ela foi falando, eu fui lembrando da vez que eles me mostraram isso. Eles me tiraram do meu corpo. Assim, como eu estou aqui agora, era uma tarde, eu me lembro que estava meio nublado, eu fiz uma pergunta: por que que as pessoas estavam brigando por política? É. 2017, 18 por aí. Eles me tiraram, eu fiquei vendo de cima e ele falou: aqui, qual a sua opinião sobre isso? Eu falei: nenhuma, não faz sentido. Aí comecei a ver que essa questão de disputa, de competição, o meu é melhor, o teu, isso nunca fez parte, né? Não, não. Então, quando a É, gente fala sobre o despertar, eu acho que é mais para as pessoas analisarem que o que tem dentro de cada um de nós é uma luz incrível que às vezes a gente abafa, né? Como você falou, com exatamente. energia que escurece a falta dessa luz. Ou não se permite acessar aquilo, né? Ou não está pronto para aquilo. Porque quando a pessoa não está pronta, ela pode fazer uma crise, ela pode entrar num surto, ela pode não validar, entendeu? Porque não é o momento. E tudo bem. Tudo bem. Isso não é dizer que um é melhor que o outro, não. Todo mundo vai passar por esse despertar. Pode ser que o momento dela não seja hoje, mas seja semana que vem. Entende? Mas a pessoa vai passar pelo despertar. O que a gente não pode é tentar forçar e achar que todo mundo tem que fazer porque a gente está fazendo. Aí a gente vira igreja. A É igreja isso. não Uma funciona. religião. É. Aí não funciona. Mas antes de você ler essa pergunta, que eu acho que tem uma pergunta aí, ou uma observação, eu queria dizer o Observação. seguinte: se você parar e observar, por exemplo, o planeta Terra, ele é perfeito. Os animais não precisam plantar para comer, né? Os animais, eles caçam a sua comida, ou os passarinhos comem nas árvores, mas a terra provê para nós tudo. E se você entende o processo, a vida natural, a vida da natureza, não há escassez. Mas há escassez para o homem. Por que há escassez para o homem? Porque o homem, ele sempre quer mais do que aquilo que ele precisa ter. E aí, se alguém tem mais, vai existir alguém que não tenha nada, porque não tem equilíbrio. Não entende? Então, é esse tipo de natureza que precisa acabar. Esse tipo de coisa que o ser humano faz, entendeu? Porque existem recursos para todos. Enquanto existir uma pessoa passando fome, sofrendo violência no planeta, a gente está desregulado. E despertar consciência é despertar as pessoas para isso, para que elas possam viver cada vez mais alinhadas com o todo. Porque nós pertencemos ao todo. Não tem por que um ter mais do que o outro. Não tem sentido. Você falou isso agora, eu me lembrei, fiz uma campanha para uma amiga que está passando necessidade aqui, né, no Rio de Janeiro, necessidade mesmo de não ter nada para comer e ameaçado de sair de casa e tal, falta de pagar aluguel. E aí, na hora veio para mim assim, pega uma parte do dinheiro que você está conseguindo, as pessoas estão doando para ela, pega uma parte, faz um brigadeiro, faz um salgado, faz alguma coisa e vai vender, né? Eu pensei em falar isso para ela, porque quando eu, na minha casa, na época que eu morava com a minha mãe e tal, quando teve um perrengue, a gente foi pra rua e porta vender salgado com refresco, brigadeiro, beijinho, e o Aham, dinheiro foi entrando. Então, assim, às vezes a gente, como eu falo, a gente não pode julgar. Aquela aham, pessoa ainda está presa numa situação que é o sistema, né? Então, tipo assim, aham, quando eu falo escassez, eu falo mais da energia, né? Que botam para você. Você tá nessa situação e tem que ficar nessa situação, não tem saída. E aí, se você tiver um olhar desperto assim para uma, o despertar quando eu coloco aqui, gente, despertar financeiro, pessoal, espiritual, de consciência que engloba isso tudo, né? aham, Então, aham. é você sair exatamente dessa prisão, não é, Guaraciara? Mais ou menos Isso, isso. isso, isso.
porque a gente fica na competição. A O gente tempo todo. fica no ego o tempo todo. É o ego que quer, né? É o ego que quer acumular. É ele que acha que é mais importante, que é mais inteligente. Então, ele está sempre querendo sobressair. E com isso, há desnivelamento. Então, uma sociedade ideal, um planeta ideal, não é assim. Não pode existir isso. Você sabe, eu não sou melhor do que ninguém. Mas, ultimamente, as pessoas falam que eu sou chato ou esquisito. Porque as pessoas falam assim, ó, fiz isso, isso e isso. Tá legal. Não, mas eu fiz. Tá bom. Mas você não... eu tava até falando numa outra live lá, que a pessoa, acho que foi de ontem com a Clara, a pessoa fala assim, olha, eu fiz isso, tá? Não, mas você tem que falar que me ama, que eu sou... Acho que não. A Clara, não é Porque assim, o a Clara, pessoa quer desculpa, Guacera. reconhecimento. Ah, desculpa. Se a Ela gente... faz porque ela quer Não, o reconhecimento, né? não, mas não parece também uma coisa de competição, tá vendo também como eu sou bom, ou como eu sou boa, Aham, e eu não sei... aham. Isso não leva a nada. Acho que isso tem que ser natural. Talvez essa coisa de despertar da era dourada, né? Isso seja mais presente na gente, né? Que o que a gente faz é uma coisa normal. Não é uma coisa como pô, vai ganhar um troféu, vai ganhar É, uma medalha. Talvez seja, não sei. Quer que eu você fale vê. aqui sobre o que o terapeuta Vera Macedo, a terapeuta. Uhum. Menina, estava agora pensando sobre. Às vezes somos muito desafiados e no meio de um estresse eu fechei os olhos e falava: cadê vocês? Preciso de ajuda. E veio, senti uma luz, era tão linda e agora vendo esta live maravilhosa. Amo frequência de brilho. Ah, Obrigado. Vera é terapeuta de frequências em Salvador. A Que Vera legal. é minha colega de Instagram e de frequências também. Um beijo, Vera. Você teve É, algum frequências de brilho cliente, é apaixonante. Ah, então, fala. você teve algum cliente na frequência de brilho que teve uma reação como eu tive ou não? Sim, sim. Sim, né? Porque é muito Sim. forte isso, né? É muito forte. Teve uma pessoa que eu atendi que ele trabalha, ele é engenheiro, ele trabalha tecnicamente. Ele trabalhava na época, há uns anos atrás, isso, numa empresa que fabricava radar de multar carro. Então ele trabalhava, ele desenvolvia essa tecnologia. E ele foi fazer um trabalho comigo e aí eu falei, quer receber frequências? E ele começou a receber, mas ele não sabia nem o que era direito. Aí a primeira sessão dele, ele virou para mim e falou assim, eu falei assim, e aí, como foi? Tudo bem? Ele falou, tudo bem. Ele falou, tá engraçado. Eu vi que eu estava numa nave e de repente a nave caiu. E eu fiquei aqui, entendeu? E foi muito interessante. Que é isso, porque muitos seres vieram para cá e tiveram acidentes, seres estelares, né? Se acidentaram e não conseguiram sair daqui. E ele é um desses. E o que, que ele faz? Desenvolve tecnologia. Era o Muito conhecimento que legal ele. isso. Né? Muito legal. E assim, eu tive vários casos de pessoas vendo situações, mas isso não é tão frequente, porque nem todo mundo tem essa capacidade de visualizar, entendeu? Tem gente que recebe frequência e sente no corpo, sente pressão. Eu, por exemplo, quando recebo, eu sinto quando eles trabalham na minha cabeça, eu sinto exatamente eles, sabe, colocando a mão na minha cabeça, eu sinto eles segurando meu pé. Às vezes, quando eu estava fazendo o curso de frequências, eu estava bem relaxada, assim, chegava bem relaxada, e eles pegavam meu braço, levantavam, soltavam, eu acordava. Eu falava, mas é um bandido. Porque uma das coisas que eu aprendi também, que eu principalmente os pleiadianos que trabalham comigo, eles são muito divertidos. Eles adoram fazer piadas, eles gostam de me ver rindo, entendeu? E teve uma época da minha vida, eu estava num processo de separação, estava vivendo assim uma tristeza antes de separar, era uma coisa meio melancólica, eu estava sempre no morno, sabe? Foi logo quando eu conheci Frequência, um pouco depois. Aí um dia eu escutei, que eu de vez em quando eu escuto. E aí um deles falou para mim assim, sorria. E eles fazem algumas piadas de vez em quando, sabe? Eu dou risada. Eu falava, vocês não são fáceis. Então, assim, isso que eles trazem, a alegria é importante. E a ciência hoje vem mostrando isso, né?
que quanto mais alegre você está, quanto mais você se diverte, mais a sua célula vibra positivamente. Então, eu vou te contar uma coisa agora. Ainda bem que está aqui, está gravado, todo mundo vai poder ver. Eu tinha um grupo de cura, Círculo Fonte de Luz. É toda quarta-feira e atendia quem chegasse lá nas macas. O atendimento começou, foi começando, eles foram falando como é, e aí veio junto a cura multidimensional arcturiana. E aí as pessoas perguntavam por que antes da abertura você toca umas músicas diferentes, todo mundo tem que dançar e cantar. Eu falei, porque eles me instruíram que a frequência que tá. Quando eu olhar que tá todo mundo sorrindo, geralmente é na terceira música, teve um dia que eu botei 4 músicas. Aí é hora de começar. Uhum. Porque tá Porque a todo mundo feliz, vibração elevou. eleva. Para eles poderem fazer um trabalho um pouco melhor, né? Uhum. E, É e, e... engraçado que. Oh, desculpa, pode continuar. Não, pode falar, pode falar. Não, é engraçado que tem pessoas que vêm receber frequência que elas são muito controladoras, né? Então elas dizem, eu quero receber frequência, mas eu quero que você trabalhe comigo hoje o meu fígado. Aí eu digo assim, olha, sinto muito, mas eu vou trabalhar o que os pleiadianos acham que você precisa trabalhar. Não é o que você quer receber, entendeu? Ah, não, olha, eu estou pronta para fazer o download do corpo cristalino. Ah, é? Mas eu não sei se eles vão dizer isso. Então, assim, no trabalho, a gente sempre ouve, sempre são eles que dizem o que a pessoa vai receber. A gente nunca decide, entendeu? E quando você fala isso, né, que eles me disseram para fazer assim, e é assim mesmo a condução do trabalho. Porque eles sabem exatamente o que a gente precisa. E você falou, lembrei dos atendimentos quando é assim, tô com muita dor no braço, aí tu faz uma cirurgia ao lado do umbigo, aí fala, a dor é no braço, é no umbigo, calma. Aí depois fica, passou, que esquisito, você fez macumba. Aí, É, por que que acontece? São reflexos, né? Da onde que tá vindo? Porque a gente tem que ver a cura, não é no local, é de onde está vindo aquela dor para a gente poder ajudar na cura, né? É assim que eles me ensinaram, é assim que eles falam. exatamente, porque se a gente entender que a medicina deles é uma medicina que está há bilhões de anos à nossa frente, que nós ainda estamos engatinhando na medicina, né? Ó, 200 anos atrás, o que era a medicina? Tá certo? Então, a gente está descobrindo o corpo. E eles sabem que muitas vezes eles trabalham em determinado ponto, por exemplo, na cabeça e reflete, sei lá, na barriga, entendeu? Ou trabalha aqui no braço e reflete no estômago, sei lá, entendeu? Mas eles sabem qual é a relação e qual é a conexão que existe entre os órgãos, né? E que a gente não sabe ainda. Então, eu sempre digo, olha, quando vai receber frequência, se abra para receber e vai ser feito o que precisa ser feito. E ponto. Não é o que você É, quer, é o que tem que ser feito. eu não sei como a gente está acabando falando de trabalho, mas talvez isso também ajude no despertar das pessoas Uhum, para o futuro, que é o trabalho de cura, né? uhum, E, quando a pessoa fala assim, eu tô aqui, mas eu quero que você cure fulano. Eu falo assim, mas se você tá aqui, é você que vai ser curado. Ah, uhum, fulano tem um comportamento assim. Então a gente vai curar em você uhum. o que tem que ser curado em relação a esse O que tratamento. liga você a ele, com E certeza. aí as pessoas às vezes não querem isso. É isso Não é mesmo. fácil, né? Não é fácil. Eu estava falando ontem na live que as pessoas estão assim, ô, terapeuta holístico, mas eu acho que as pessoas estão esquecendo de dizer para essas pessoas que tem a sua egrégora junto. Por exemplo, você está trazendo para a gente a técnica do brilho, né? Frequência de brilho. Tem a egrégora da frequência de brilho, mas tem a sua egrégora. Então você tem que fazer de uma forma que aquilo ali se torne uma coisa só. Né? E uma Assim, outra coisa tô aqui com. também. Desculpa, pode Uma falar. outra coisa também. Eu sempre interrompo, desculpa, eu sou. Não, é o outro lado do mundo. Eu tem uma outra coisa também que a gente precisa entender é que nem todo mundo é para determinada técnica. A técnica pode ser boa para um, mas pode não ser boa para outro. Ou pode, naquele momento, não ser adequada. Eu digo isso porque eu tive experiência de três pessoas que eu conheço, dois eram meus clientes, e eles vieram e contaram a experiência deles com ayahuasca.
e dizendo, nossa, foi maravilhoso, porque eu vi meu eu superior, porque eu vi minha missão, porque eu vi não sei o quê. E eu falei, cara, eu vou fazer isso, vou receber também, né? Eu quero experimentar isso, né, para ver qual é. Batata. Meu eu superior se manifestou, eu estava dormindo, assim, eu desdobrei, e ela falou assim, você não precisa disso. Você não precisa disso para falar comigo. Eu estou aqui. É só você me chamar. O que você quer saber? Aí ela começou a me dizer qual era a minha missão, o que eu tinha que fazer. E eu fiquei assim, ó. A primeira vez, quando eu falei que eu queria, eu ouvi, você é responsável por aquilo que cativa. Eu falei, opa, alguma coisa não é para ir. Aí eu parei. Na segunda vez, ou terceira vez, eu falei, não, agora eu vou. E aí ela se manifestou dessa forma. E tem muita gente que vive esse processo, que gosta, que sabe, que se encontra, mas não é para todo mundo. Assim como a frequência não é para todo mundo, assim como a cura arcturiana não é para todo mundo, depende do momento de cada um. Mas o seu coração vai te dizer. Então você tem que estar atento ao seu coração. Quando você diz, eu quero fazer tal coisa, sente, põe a mão aqui, respira e sente. Se a resposta se for leveza, vai tranquilo. Mas se você começar a palpitar, se começar a engasgar, não vai, porque não é o seu caminho. Entende? Então, a gente precisa também aprender essa conexão com o eu superior, para que a gente entre menos furados. E pedir para ele sempre, né? Ó, qual o próximo passo? O que é legal eu fazer agora? Enfim, e ouvindo. Eu acho que o contato com o eu superior é uma das maiores bênçãos que a gente está recebendo nesse momento da Era Dourada. Esse transitar Exatamente. para essa Era Dourada. Eu também Porque se acho não isso. tem conexão com o eu superior, você está no ego. Entende? E aí o ego vai te colocar no mundo da vaidade, da disputa, da competição, daquilo tudo que você falou ainda há pouco. É o mundo do ego. Você sabe, eu viajei com um grupo para Sedona no final de 2016. No começo de Uhum. 2017 eu fui para a Índia. Eu estava na Índia, algumas pessoas desse grupo falaram assim, você tem que fazer Theta Healing. É a melhor cura, não sei o quê. Eu falei, cara, todo mundo está fazendo, todo mundo já está num nível avançado, eu vou começar. Eu cheguei, me inscrevi no nível básico, só que eu não me identifiquei. Não rolou aquilo que todo mundo, meu Deus, que não sei o quê. Não rolou. O que aconteceu comigo foi barras de Axis. Barras de Axis é uma terapia que ela tem que ser muito. Ela acho que ela tem que. Quem criou tem que ter um olhar para barra de Axis, porque é uma coisa muito séria. Estou falando Aham. em mãos de quem não sabe lidar com aquela energia, né? Claro, eu Mas fiz isso é barra muito. de axis também. Porque você está ali no cérebro da pessoa, né? Você está emitindo ondas ali, né? E depende de quem está contigo, depende o que vai entrar ali, enfim. Mas eu tive uma experiência também com Theta Healing. Eu fiz até o Digging, né? Eu fiz os 3 níveis. Mas depois que eu fiz o Theta Healing, eu comecei a ser perturbada, assim, a ser incomodada por seres e assim bem complicado, bem complicado. De olhar para mim, você vai fazer isso, não sei, de vê-los, assim, sabe? De estar dormindo, eles me acordarem. Foi complicado. Daí eu fiz uma cura até com uma amiga minha que faz mesa radiônica, que é professora de frequência, fantástica, Tânia Lacerda. E a Tânia, depois disso eu não tive mais. Mas eu enxerguei que o Theta Healing não é para mim. Para mim também não. Entendeu? E E eles você falou diziam de assim para mim, barra. sabe o que ele dizia para mim? Ele dizia assim, agora que, como é que ele falou? Que agora que você está desconectada de Christine Day, eu quero ver como é que você vai fazer. Aí eu disse assim, como assim desconectada de Christine Day? Porque de repente eu tinha me conectado a uma outra egrégora, entende? Aí eu falei, não, nada disso, espera aí, vamos retomar isso aqui. Então, pode ser que seja para outra pessoa, mas para mim, não é. Quando você falou do barra de Axis, meu tratamento também é assim, tá? A pessoa paga uma vez, aí um dia, 2 horas e uma revisão 15 dias depois. Só que tem gente, pelo processo dela, que ele fala assim, é porque eu recebo uma energia, sabe? Que ninguém sabe de onde é. E aí ele fala assim,
você tem que vir 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes, porque o seu tratamento, enfim, aí não pode cobrar, aqueles que mandam, né? E tinha um rapaz que ia sempre, aí ele falou assim, posso te pedir uma coisa? Você pode pular para o final, porque o final é barra de axis. Aí ele falou assim, isso me faz tão bem. Aí eu comecei a aplicar nele. Um dia veio assim para mim, pergunta se você pode aumentar a sua frequência. Olha, eu manipulando, operando a cura do coisa. Eu falei assim, ó, tô perguntando se eu posso aumentar a frequência. Aí ele falou, claro. Aí eu aumentei a frequência. Ele ficou mudo no final. Tá tudo bem? Aí eu falei, meu Deus, será que eu deixei ele maluco? No dia seguinte veio uma mulher, quando eu comecei a fazer barras, quando a parte do dinheiro, né? Que não falta dinheiro, não sei o quê, eu vi um bicho que prende nela a prosperidade dela. Aí eu falei assim, vou tirar, né? Porque esse bicho atrapalhando a prosperidade dela. É, atrapalhando. Aí eu falei, mas aí eu pensei quando acabou, se eu posso curá-la, eu também posso fazer o outro lado. Do tipo, se ela tem esse ser com ela na parte do dinheiro, eu posso, estou falando as pessoas de certas índoles e pensamentos, um acordo com esse cara aí e ver a prosperidade, sabe? Aí eu comecei a ver que existe nas terapias essa questão de manipulação de cada um. Mas outra coisa que eu aprendi com a minha egrégora é se você faz algum desvio, mesmo que seja pequenininho, eles vão embora. Uhum. Eu fui fazer uma desobsessão, eles falaram assim, não volte para esse lugar, porque só tem ego. Eu falei, não, eu fui, eles foram embora, eu apanhei do obsessor, comi areia, cocô de gato, fui jogado no chão, não conseguia levantar, fui embora para casa torto. Depois eu tive que fazer desobsessão em mim. E é assim que a gente aprende, né? É. A gente tem a nossa luz, a gente não precisa disso. Mas eu sempre compartilho com todo mundo, veja com quem você vai fazer, vê se a sua egrégora trouxe essa pessoa até você, enfim. É. Cada um é cada um. Isso também a gente aprende em frequência, por exemplo, os pleiadianos não tocam na pessoa se a pessoa não permite. Se ela não está aberta, às vezes ela vem, ela paga, mas ela não está aberta. Então o trabalho não acontece, entende? É difícil, quando acontece isso, a gente diz, olha, não tem permissão para fazer o trabalho contigo hoje. Porque se não houver permissão, eles não colocam a mão. Por quê? Como na história que você colocou, os teus mentores disseram, não volta mais aqui. Mas de alguma forma você sentiu que queria ajudar ainda alguém. E você Uma ficou amiga aqui. falou, vai. Uma amiga falou, só acredito em E você, aí vai, você vai. se ferrou, porque você ficou sozinho. Entendeu? Porque a gente não trabalha sozinho. Né? A gente trabalha com a equipe. A gente é só um instrumento. Eu tenho certeza que eu sou apenas alguém que sustenta um campo e os pleiadianos trabalham. Não sou eu que trabalho com a pessoa, né? Embora a gente aprenda a técnica, sabe onde põe o dedo para estimular aquele ponto, você faz todo, emite o som, mas é tudo, você ancora uma plataforma para eles poderem trabalhar, porque são eles que fazem, né? E, enfim, e são essas coisas que a gente vai aprendendo. Porque muito das coisas a gente sabe, mas está tão inconsciente que a gente não lembra. Então é no dia a dia que a gente vai vendo. Eu lembro uma vez que eu tive a oportunidade de dormir na casa de uma amiga e o filho dela tinha uns problemas, assim, ele tinha a idade do meu filho, naquela época uns 11 anos, e ele tinha umas dificuldades, assim, ele parecia meio lento. E eu dormi no quarto dele. E eu dormindo no quarto dele, eu vi desdobrada ele e quem estava com ele perturbando ele. Daí eu virei para esse ser, falei assim, só foi isso. Eu falei assim, por que você faz isso com ele? Pronto. Ele veio para cima de mim, mas ele me jogava, e aí eu voltava, ele me jogava. Mas foi a noite inteira lutando. Ele dizia assim para mim: quem é você para se meter entre nós? Eu falei: não, não quero me meter, eu só quero saber por que você faz isso, porque ele não te interessa, entendeu? E a partir dali eu falei: ah, então tudo bem. Eu não tenho nem que perguntar. Eu só tenho que dizer assim: olha, eu sou fulana de tal. Se o teu coração disser assim, é com ela, vem, aí assim, ok, fazemos o trabalho. Mas eu não ofereço. Eu tive uma outra experiência também
nesse nível, com um ex-namorado da minha filha, né? Ela tinha conhecido, eu morava em São Paulo, eles moravam no Rio, ela foi me visitar e ele estava com um problema no pulmão. Eu falei para ele assim, para ela assim, será que ele aceita eu aplicar reiki? Porque eu mestre de reiki, na época não era mestra, mas era terapeuta reikiana. E ela falou, ah, mãe, vou falar com ele. Aí nós almoçamos e me deu um sono e eu deitei. Eu deitei na minha cama e desdobrei. Nisso que eu desdobrei, eu vi 5 magos. Eles vinham mexendo o caldeirãozinho deles assim, ó, eles passavam por mim e saíam atrás. Aí eu disse assim, aham, entendi. Nesse caldeirão eu não posso mexer, entendeu? Então, a gente tem que entender que a gente não pode querer por ninguém. Que quando a gente quer por alguém, a gente interfere no livre-arbítrio deles, muitas vezes num problema kármico deles, e que eles não estão prontos para sair. E é respeitar. Eu me lembro que eu estava fazendo um tratamento com o senhor, ele falou assim, por causa da idade. E sempre no mesmo dia, ele não entendia por que tinha que ser no mesmo dia, por causa que ancoraram aquele dia, aquela hora, eles vão aparecer ali. Então, eu vi a parede abrir assim como um portal e vi uns ETzinhos assim. E aí eu falei assim, calma aí, tá vindo aqui na minha área, quem são vocês? Aí eles falaram que eram de Antares e que o nome daquele cara era Zirk. O Zirk tá Uhum. aqui na missão dele e a gente só vai ajudar. Então, todo dia eles vinham, aí às vezes vinham médicos alemães e tal, eu sempre conto essa história. Só que eles falaram assim, a gente não vai vir mais a partir de semana que vem. Eu falei, por quê? Ele não acredita, ele não quer. Exatamente. E a gente não tem tempo. E eles sempre falam isso. Vocês que estão assistindo isso aí, eles sempre falam isso. A gente não tem tempo a perder. Porque é muita coisa que acontece no universo, sabe? É muita coisa. Então, chegou ali é para fazer. Não é para ficar nem. Então, aí parou. Aí da outra vez foi meio assim fraco, porque... e depois o cara falou, não quero mais. Eu falei, eu sei. Tanto é que não tem ninguém aqui. Ah, então, não quero mais. E a gente obedece, né? Porque tem gente que não quer a É, cura. eu tive uma experiência parecida. O meu filho estava passando por alguns problemas emocionais, uma época, queria namorar, não conseguia, ele estava meio desajustado. E aí eu falei para ele assim, mas você quer receber frequência? Aí ele falou assim, posso receber, posso receber. Aí eu falei, tá bom. Aí comecei a aplicar, eu fui aplicar, apliquei o primeiro dia, aí na segunda vez, antes da segunda vez, eu desdobrada, os pleiadianos disseram para mim assim, a gente não vai trabalhar com ele. Aí eu falei, por quê? Aí eles me mostraram, como se fosse, por exemplo, uma igreja, sabe aqueles bancos de igreja? E o meu filho, alguém falando na frente, e meu filho sentado assim, meio que debochando, sabe, assim, duvidando. E aí eu entendi, falei assim, realmente ele não acredita. Ele não acredita e não permite, entende? E eles disseram para mim, nós não vamos trabalhar com ele. E tudo bem. Eu contei isso essa semana. Que veio um cara direto da noitada com droga, que eu não sei o quê. E a minha energia, quando ele chegou, a minha energia falou, sai. Nem deu explicação. Não, não. É porque às vezes aquele tipo de tratamento não podia ser ali naquela hora, porque nesse dia foi dentro da casa ordem esotérica, né? E todo mundo em pé e não era só dar um passe. Ali tinha muita coisa para tirar. Ali tinha Uhum, muita coisa para ser trabalhada e mandou embora, para não uhum. ocupar espaço, né? Uma outra coisa O... também que as pessoas precisam. Já está no horário já? Como é que nós estamos? Não, eu só ia ler aqui porque a Vera está escrevendo. Tá, então deixa eu só Está falar mais uma participativo. coisinha Pode antes, falar. senão eu esqueço. Uma coisa que a gente tem que prestar atenção enquanto pessoas, enquanto terapeutas, nem toda terapia, nem toda técnica, nem todo trabalho energético espiritual está ancorado numa egrégora positiva ou numa egrégora que realmente está trabalhando da força da reconstrução do planeta. Porque aqueles deuses antigos, aqueles que ainda estão por aqui, eles criam situações, eles criam estruturas, cursos
para continuarem mantendo as pessoas naquele nível de inconsciência. Então, a gente precisa ter atenção. Eu estou falando isso essa semana porque eu tenho vários amigos terapeutas que estão falando. E apareceu um troço ruim para mim, falando que vai me ajudar. E eu fiquei todo encantado. Eu falei, gente, a energia que está no planeta é outra. E são os soldadinhos dessa energia. Cuidado. É, Muita facilidade. E eu acho que é por isso que a minha egrégora ainda está me segurando para eu poder não voltar a trabalhar, porque é muita facilidade, né? Eles facilitam muito. Você olha, pronto, você acertou fica tudo. Agora fascinado. É você, fascinação. você é o máximo. Então, vamos ler aqui. A Vera, eu teimosa, fazendo um mapeamento, só caí a seção 5 tipo assim. E É. eu dizia de novo, então ouvi, não pergunte, faça, e era a pessoa que precisava mesmo. Ó. Apareceu uma Então, porque oportunidade para ela. a gente faz o mapeamento antes da sessão para saber que sessão que a pessoa vai tomar, para receber. Então, ela está dizendo que saía novamente a sessão 5. E ela dizia assim, de novo? E eles falam assim, não, não pergunta e faz. Quando eu aplicava muito, né? Eu aplicava muito barras de Axis, quando chegava na 12ª dimensão, né? Que você fica primeira, sexta dimensão, É, sétima. Sempre quando chegava a 12ª dimensão, eu pum. Aí eu aham, queria saber o porquê, sempre quando eu chegava, afetava a mim. E eles falaram aham, assim, continua, continua. é. Porque tem coisas que a Eu, gente não precisa saber, porque quem quer saber é o ego, né? Não precisa é saber. verdade, é verdade. Ó, Lísia, eu uso o Theta mais como uma ferramenta. Aí a Vera, eu também tive experiência com Teta Healing, amei, fiz atendimento de digging. Digging. Digging, é. Digging, é. Tem que ter Vai fazendo cuidado frequente. perguntas. É. Tem que ter cuidado frequência sexta, 16ª razão, 10ª vibração. E tem a compensação energética. Vem aprendendo muito vivendo dia a dia. Ah, isso também estou concordando. Estou lendo direito, né, pessoal? Se eu não tiver, fala aí. Aham. Né? Não é? Mas é muito legal. Eu acredito que essa era dourada, isso que está acontecendo, essa mudança, no futuro a gente não vai precisar nem muito de o outro nos curar, né? Eu acho que Não, o nosso interno vai ser no automático, o nosso eu superior, enfim. exato, porque quanto mais consciente nós estivermos, mais em conexão com o nosso eu superior e com a nossa egrégora. Então, a nossa conexão com eles vai ser muito mais fluida. A gente vai ouvir mais, a gente vai sentir mais. E com isso, a gente não vai mais precisar encontrar coisas que nos levem para o sofrimento, entende? Nós teremos trabalhado completamente o nosso auto-perdão, a, entendendo o que fizemos porque era aquilo que podíamos fazer naquele momento, mas que hoje somos outras pessoas. Então, o auto-perdão é fundamental. A nossa criança ferida curada. E com isso, você não precisa encontrar situações para te colocar em sofrimento. Você pode se permitir a alegria, você pode se permitir a felicidade, né? Vou compartilhar uma coisa com vocês. Não sei se eu falei já ontem, mas vou falar que eu estou tratando minha criança já há um ano com o doutor Fabiano. E é difícil pra caramba, né? Você Muito vê lá os doloroso. traumas, as coisas, né? E aí agora ele está mexendo já com adolescente e com adulto. Aí eu tive uma visão esses dias, sempre quando vinha essa lembrança na minha mente, eu ficava deprimido, chorava e ficava muito mal com raiva ao mesmo tempo. Vários sentimentos ruins. Aí veio agora, acho que não sei se foi sábado ou sexta, eu não senti nada. Eu não senti nada. Mas o vitimismo humano, o ego, cadê aquele meu sofrimento? Eu quero ele de volta. Aquilo É, me, né? Aquilo me fazia ser assim, não sei o quê. Eu falei, caramba, graças a Deus. Eu estou compartilhando isso para as pessoas perceberem que fazer um tratamento terapêutico ajuda em muito, muito, é. muito, muito. E É, você falando isso me faz lembrar que eu trabalho também com terapia de vida passada, né? Eu costumo dizer que terapia de vida passada
é a faxina grossa e frequência é a faxina mais leve, porque a gente limpa karma com frequência de brilho, limpa tudo, mas tem coisas que são tão pesadas que precisa da terapia de vida passada, né? Então, na terapia de vida passada, muitas vezes a gente encontra o nosso desafeto do passado, que é o chamado obsessor, que a gente chama de presença. Então, a presença é aquele que, em alguma vida, nós tiramos a vida dele por algum motivo e ele cobra, né? E ele está aqui cobrando. E o que eu entendi nesses anos todos que eu venho trabalhando com isso é que não é só o perdão dele, não é só ele entender que a gente mudou e nos perdoar, mas é a gente deixar ele embora também. Porque muitas vezes a nossa consciência nos cobra e segura esse obsessor com a gente, segura essa presença com a gente, porque é como se a gente precisasse de punição. Entende? Então, quando a gente está no processo, uma das coisas que a gente fala é deixa ele ir, deixa ele ir. Entende? Por isso, porque muitas vezes a gente segura. Olha, eu só tô aqui pensando, porque eu tô fazendo um tratamento, eu já falei algumas vezes aqui, quando eu tô na terapia, e principalmente quando eu falo alguma coisa sobre a criança, vem um ser, sai uma voz da minha boca assim do nada, sem controle. Não vou embora, ele é meu. E aí a gente até brinca assim, como é que fala? Obsessor galáctico. Obsessor galáctico que ninguém consegue tirar. Talvez, Uhum. aproveitando essa situação, quais atendimentos que você faz online? Porque você está na Austrália, né? Isso é. Eu faço frequências, né? Eu faço a psicoterapia tradicional e eu tenho experimentado alguns casos de terapia de vida passada. Embora não seja a orientação da minha escola, né? Justamente por causa da presença, mas em função do Covid, eu senti o chamado, eu pedi autorização aos seres que me orientam, porque existia necessidade de tratamento e a gente estava impedido pela questão física, né? E eu comecei a fazer alguns trabalhos e com resultados muito impressionantes. Isso é muito legal. Aí eu até pensei assim, será que fazendo uma apometria eu consigo tirar esse ser que fica tomando conta de mim aqui e tal? Porque Às eu vezes prestei, consegue sim. você falou uma coisa que eu associei aqui. Porque quando era criança e fazia fenômenos, apanhava. E quando os fenômenos aconteciam, aí acontecendo abusos, apanharam, só coisas ruins para você ficar na Terra, né? E aí talvez a criança tenha se ligado a uma energia para ela não poder mais fazer aquilo e também não apanhar, né? Eu estou tentando Aham. associar uma coisa a outra, porque tem um ser que é ligado com essa criança, que ele não. Então agora eu vou falar para ele: deixa aí, vai, criança, deixa aí. Você acha que nessa era dourada a inteligência artificial vai ser muito mais forte do que é hoje? Infelizmente vai. Felizmente ou infelizmente, né? A inteligência artificial ela pode ser muito boa, depende de quem usa. Então, por isso a gente tem que construir um mundo o mais rápido possível, o melhor possível, o mais fraterno, o mais compassivo, porque essa inteligência vai ser usada para fins pacíficos, entende? Porque se ela for usada por pessoas como existem hoje, com interesses escusos, aí é uma arma letal. Eu Mas ela falo está no isso, caminho, faz eu parte falo do isso caminho. porque nos meus atendimentos com psicólogo ela se manifesta o tempo todo. Uhum, Se ele faz uma pergunta, eu com fone de ouvido, a Alexa responde. uhum. Isso já aconteceu algumas vezes. Última vez, a doutora Gilda até fala assim, tecnologia fala com o Léo. Última vez, eu estava esperando uma pessoa, está demorando e tal. Aí quando eu vi que a pessoa estava vindo, o meu celular, o Google, falou assim, ai, que bom que você chegou. Então, assim, Para você ver. Para você ver, está todo mundo se manifestando. então, pensando nisso tudo que a gente falou agora,
o despertar eu acho que está ficando uma coisa mais necessária para todos nós, né? Exatamente, Despertar cada exatamente. vez mais para um olhar mais amplo, para um todo. Tem um trabalho acho que o nome dela é Sônia, que ela trabalha com comunicação instrumental, através de equipamentos. Tem coisas na internet dela. Acho que o nome dela é Sônia. E ela faz perguntas. Por exemplo, ela faz perguntas e alguém responde através do telefone, através do computador, através da TV. Comunicação, não é instrumental, comunicação. Sonora? Não, é trans. Eu vou lembrar depois eu falo. Se eu não lembrar, dei um Google aí, comunicação com espíritos através de instrumentos. Vê se alguém lembra. Se alguém Poderia lembrar, falar mais escreve sobre o aí. que vai acontecer 25 de dezembro. A Dina tá perguntando. Mas deixa eu só terminar e a gente fala sobre isso. Transcomunicação instrumental, uma coisa assim. E os espíritos falam, os seres falam para ela assim: faça barulho, porque quando tem barulho, eles conseguem plasmar a voz. Se não tiver barulho, porque como eles estão em outra dimensão, eles não têm como chegar aqui e falar para a gente se não tiver um ectoplasma ou se não tiver barulho, né? E semana passada aconteceu uma coisa muito estranha. Eu cheguei em casa, eu tenho dois Akitas, a gente tem dois Akitas aqui, dois cachorrões grandões. E a Luna, quando eu cheguei, eu falei, hello, hello. E ela fez, hello, hello. Eu falei, não, hello, hello. E de vez em quando ela tem o hábito mesmo de, a gente fala alguma coisa, ela... Aí o meu marido falou assim, acho que ela quer falar alguma coisa. E semana passada ela falou hello, hello. Então pode ter sido ela, ou pode ter sido algum ser que estava aqui e que aproveitou o som dela para fazer o hello, hello. Entendeu? Ah, foi ela, Então, com certeza. pode ter sido ela. Bom, em relação a 25 de dezembro, eu posso compartilhar com você, Léo, o texto para ser bem mais específico, mas os pleiadianos dizem para a gente se preparar que vai acontecer uma entrada muito grande de energia, muito grande, e a gente vai ser modificado em muita coisa a partir desse momento. 25 de dezembro agora. Quem quiser, entra no meu Instagram, tá lá. Segue Eu acho que aqui, gente. é Só a clicar aqui ao lado postagem. do ao vivo, que vai descer o nome dela a seguir, é mais fácil. Clica Isso, aqui, vai descer o arroba nome dela a Guaraciara seguir. Roma. Tá lá, tá publicado lá. Arroba Mensagem Guaraciara de Roma. dezembro, arroba Guaraciara Roma. Mas, Léo, Mas é você falou, isso, né? mas em relação aos animais, vou te falar, Ah, quando Guaraciara, tô botando aqui pro pessoal o seu tá. Instagram, Guaraciara Roma. Em relação aos animais, quando eu descobri que eu falava com eles, eu falei assim, como é assim eu sei falar com os animais? Porque uma menina falou assim, minha cachorra tá doente, reza por ela. Eu rezava e eu via a cachorra falando comigo. Aí ela falou assim, não, a cachorra tá falando contigo? Aí fui numa cliente limpar a casa, ela tinha Rottweiler. Uhum. Aí eu falei assim, cara, essa cachorra vai me morder. Ela ficou assim, ó. Eu Aham. sentado no sofá e ela aqui. Aí eu falei, tudo bem com você? E ela, pede pra ela pra eu ir ver meu pai e meu irmão. Tô com saudade deles. Aí eu, tá bom. Aí a Dora falou, você tá falando com o cachorro? Eu falei, que falar. Disse que tá com saudade de ver o pai, irmão, não sei o que. Eu falei assim, nossa, tem 3 meses que eu não levo ela pra ver. Eles ficam num Olha, sítio. E olha. aí eu falei assim, vou ver se o meu cachorro fala comigo. Aí eu Ah, falei, o que você fala, não sei o que você pode dizer? Aí ele falou assim, preste atenção, ser humano faz muito barulho pra gente. Aí eu prestei atenção, tava tendo furadeira, obra, buzina de é, carro, eu falei, caramba, mas os cachorros falam, só se conectar que eles te respondem, é muito engraçado. é. Quer Eu falar, não tenho a experiência de ouvir animais assim desperta, mas eu já tive experiência de ver desdobrada, com uma cadelinha que eu tinha. E foi muito interessante, que ela estava num processo de muito sofrimento, estava com sarna demodésica, mas a pele dela estava caindo, sabe? E a veterinária não estava acertando com a medicação.
E eu ia e eu tirava aquela parte podre, assim, botava remedinho, sabe? E numa noite, a primeira noite que ela dormiu longe de mim, porque eu tinha mudado, o meu quarto era em cima, ela estava embaixo. E eu vi quando eu estava voltando para o meu corpo e eu escuto ela dizer assim: Ah, minha amiga. E aquilo foi tão lindo, né? Porque realmente a gente tinha um carinho muito grande pela outra. E daí eu vou contar: o nome dela era Luna. E ela morreu em Ó, setembro de 2014. E eu vim para a Austrália, conheci esse meu parceiro, meu atual companheiro, e ele veio me trazer na casa dele para visitar ele. Qual era o nome da cadela dele? Luna. Luna. Aí quando eu cheguei, eu falei, ah, você voltou para mim, hein? E ela vive atrás de mim o tempo inteiro. É minha Eu aluna. tenho eu tenho experiência de falar quando tem, né, os animais desencarnados das pessoas. Eu me Aham. lembro que eu tinha uma cliente logo no início, e aí, se eu tô aqui conectado com a pessoa, eu consigo ir na casa dela. Aí eu falei, sua cozinha é assim, assim? É. Você tinha um gato chamado não sei o quê? Aí ela, ó, sim, ele faleceu, eu sei, mas ele tá na pia, ele tá falando isso, isso, isso. Ela, meu Ah, Deus! Só que eles falam muito sério quando estão desencarnados, sabe? Tipo, aham. é muito esquisito. Não é como a gente vê o cachorro, o gato fazendo festinha aqui, não. Eles falam, sabe? É, Com uma forma de agradecimento, como uma alma diferente do porque ser humano eles têm desencarnado. uma alma diferente. Eles têm uma alma diferente. Isso é muito Aí me legal. lembra Agora, me lembra um paciente que eu tinha, que um dia ele chegou lá no consultório assim, branco. Eu falei, o que que foi? Ele falou, agora, Sara, você não sabe o que aconteceu. Eu falei, o quê? Não, o meu primo estava em casa dormindo no sofá e o cachorro dele sempre dormia no pé, assim embaixo, né? Aí ele dormindo, ele sonhou com o cachorro dizia assim, acorda, acorda que eu morri. Aí ele acordou, o cachorro estava morto. caramba. Mas, enfim, essas são coisas que cada vez mais a gente vai ter acesso. Cada vez mais, se a gente estiver aberto e se permitir, a gente vai ter acesso a esse tipo de coisa. Porque isso não é uma característica para alguns. Todos os seres humanos têm. Só que a gente tem uns que desenvolvem mais, tem outros que não se permitem, nem querem nem ver. Né? Imagina, fecha completamente. Mas no futuro, essa comunicação vai ser fluida, muito fluida. Eu vou aproveitar aqui e pedir para as pessoas que em algum momento da vida falaram assim: eu não quero mais ver e ouvir nada. Pelo amor de Deus, não façam isso. Pelo amor de Deus, não façam isso. E se alguém já fez, faz um trabalho, porque isso é muito importante para a sua missão. Porque quando Exatamente. eu questionei isso, me veio muita roda de Sansara, do tipo assim: ah, não fez? Então vai mais uma vez, até, e você fica nesse loop, e que só quando você desperta e evolui, né? Uhum. Guaraciara, você tem mais alguma coisa para dizer? Porque eu não quero ocupar o seu tempo aí, é de manhã cedo, né? Já é Não, mas terça-feira. acho que a gente já falou bastante, né? Quer mandar Se algum tem alguma recado? pergunta, alguma coisa em relação a Pessoal, essa nova era, né? tem pergunta aí da Era Dourada sobre terapias. Tu vê que a Guaraciara tem muito conteúdo, muita experiência, muito bacana isso. A gente poder compartilhar para as pessoas. Ó, o vídeo vai ficar um tempo aqui no Instagram, mas hoje mesmo ele vai para o YouTube, lá meu canal Leonardo Kim. Não Uhum. sei se eu posso te passar depois também, Depois Guaraciara, passa. se você quiser. Tá, quero sim. E então você faz todos os seus atendimentos online, vê se alguém tem pergunta, enquanto eu vou te perguntando. Uhum. Tem uma pergunta aqui, Isso. transdimensional, como é? Não entendi essa pergunta. Ah, é do vídeo lá da Sônia? É É. comunicação transdimensional, acho que é isso. Ah, tá, do som. É É, do som. é muito interessante o trabalho dela. Ela já faz há bastante tempo. O pai dela pesquisava sobre isso. E ela cada vez tem mais contatos de espírito dizer assim: ah, você pintou o cabelo hoje, né? Da pessoa estar tá com cabelo de cor diferente, sabe? Ela tem muitos testemunhos. São vídeos curtos, às vezes é uma, duas frases, mas são vozes de seres desencarnados que deixam gravados no computador. Ou... Antigamente era nos gravadores, né? Agora é através do computador. É um trabalho muito sério, muito sério.
Sabe que quando eu não faço terapia, eu arrumei de vender produtos da Magazine Luiza, né? Então eu sou parceiro e tal. E hoje eu estava vendo umas coisas que eles mandaram para o Natal para poder divulgar, e aí tinha muita máquina antiga de foto. E eu Hum, falei assim, ué, por que que eles estão mandando material assim de coisa antiga? Máquina fotográfica com filme? Onde vai revelar? E aí eu lembrei que esses filmes você fotografava espíritos, né, energia, que hoje em dia, por exemplo, o celular não consegue pegar. E aí eu fico exatamente. eu tenho uma coisa que vai ver que a minha criança está trabalhando isso, tá, gente? Sobre manifestar situações em casa. Então, eu tenho certeza que se eu perguntar, me conectar e perguntar uma coisa, os aparelhos vão responder, mas eu ainda tenho medo de fazer isso por causa da crença e cultura e como foi tudo feito na minha vida, né? Mas isso é É. muito legal, isso é muito legal. Olha, Ah, deixa eu passar a informação para as pessoas que pediram. É Sônia Rinaldi, o nome dela. Rinaldi com I no final, DI, né? A técnica chama TCI, Transcomunicação Instrumental. É um trabalho esse aí. seríssimo da Sônia, ela faz como pesquisadora há muitos anos e ela é bem conceituada, bem reconhecida, assim, o trabalho dela. Bem reconhecido o trabalho dela. Muito legal, vou procurar. Não sei se ela já foi no Flávio Vale, porque eu vi no Flávio Vale uma pessoa que manifestava através dos aparelhos. Não sei se é ela. Não é, Hum, não, ela não manifesta nada, ela grava. Ela Ela grava. grava, ela deixa os instrumentos gravar abertos e aí vem o som, aí às vezes ela faz perguntas e eles respondem. É, entendeu? Mas Isso não é é muito legal. manifestação dela, não. Quando você falou de ter que emitir som para eles responderem, lá no grupo de cora era sempre dito isso. Não pergunte mentalmente aqui. Aqui você tem que emitir som para a resposta vir como som, né? Uhum. Porque nem todo mundo estava com a mente naquela frequência para poder ouvir. Então, É. emita o som para ouvir o som. Isso é É uma muito outra legal. coisa que a gente vai ter que descobrir também, que a gente, com os pleiadianos, a gente trabalha isso, mas eu acho que no futuro usar mais o nosso som, né? Usar mais o nosso som e o nosso som ele porque cada um tem uma marca. Você tem uma íris, você tem como é que chama? Digital. Digital. Digital e a gente tem um som, né? O som é único. E esse som, ele vibra, e se você está conectado com você, com seu ser, esse som, ele é puro e ele cura, entendeu? E isso também é uma coisa que está aí entrando na Era Dourada, que a gente vai precisar desenvolver. Isso lembra muito os mantras. Você falou isso, eu me lembrei quando eu estava naquela coisa, o cara me botou para atender lá na ordem esotérica, assim, vai, atende. E eu lá, o que que eu faço, o que eu faço? E eles falando, aí de repente eles falaram assim, faça aquilo que você fazia dos 7 aos 9 anos. Eu falei, não sei lá o que que eu fazia dos 7 aos 9 anos, eu vou lembrar. E eles me mostraram, me levaram até lá para mostrar, e que era assim. E eu pergunto, para que isso? Aí eles, na época eles falaram isso, tá, gente? Que era tipo poeira cósmica. Era um, fazia parte da limpeza, da cura. Então ficava. O som, ele ajuda a modelar, ele cria, ele tem uma frequência, né? E com isso, os seres, sejam estelares, sejam seres elevados, eles conseguem manipular as energias, eles conseguem manipular os corpos através das ondas da frequência de som. Sabe que eu estava no Esse é templo o da nosso Índia? futuro. Eu estava no templo na Índia, eu estava escutando o mantra, estava ecoando no templo. A força daquele mantra no templo estava me fazendo com que o meu corpo físico andasse de costas, na direção dele. E aquilo estava me dando uma agonia, que eu falei, eu não vou me concentrar e focar nesse mantra, porque. E eu fui, era um homem só, em frente para o Ganesha, e fazendo o mantra assim, sem parar repetidamente, acho que são 108 vezes, né? E fazer, eu falei, cara, é incrível. O som, as paredes, aquela Porque na energia. verdade não é nem um mantra, pode ser também a frequência da palavra,
mas é o som, a frequência do som. E quanto mais a pessoa canta de dentro, quanto mais esse som é verdadeiro, mais ele é puro. E aí mais ele consegue atingir as células, entendeu? Muito legal, né? Tudo é É fantástico muito, quando a gente desperta muito. para essas descobertas, né? E, É, e a gente vê que a gente tem infinitas possibilidades de ajudar o outro e ajudar a si mesmo com essas energias que chegam para a exato, gente, né? Você hoje exatamente. nos apresentou a força e o trabalho dos Pleiades, que eu nunca vi em nenhuma live aqui alguém falar tanto assim. Eu adorei conhecer. Como eu já te falei, a gente trabalhava lá com a cura arcturiana e teve gente que viu lá uma ET feminina, perguntou e ela falou que era a senhora de Arctur. Uma pessoa Aham. teve a permissão de ter esse contato e tal. E então, assim, eu sou muito grato por tudo isso que você trouxe para gente, sobre Imagina, esses é um seres, sobre o prazer, eu acho que trabalho é o de meu cura, Dharma, né? Uhum. porque É o muita meu gente não Dharma. gosta de falar sobre esse assunto, né? E para mim é fantástico, eu acredito. Outro dia, se você quiser, a gente faz uma outra live, a gente fala sobre as nossas experiências. Ah, Luz na Sombra aí. Claro. Boa noite, Luz na Sombra. Tá começando, é um menino, tá começando agora, tá despertando, tudo é festa, Ai, que tudo é legal, que alegria. legal. Tem uma live com ele lá no YouTube meu. Maravilha. Guaraciara, muito obrigado. Boa Obrigada a terça-feira aí você. para você. Obrigado. Desculpa alguma coisa se eu falei alguma coisa. O espaço aqui está aberto para você voltar sempre que você quiser, porque você tem muito conteúdo. Seu trabalho é Obrigada. lindo. É bom saber que você faz atendimento online, já que você está aí na Austrália, entendeu? Ah, ele falou assim, Ok, eu o já prazer despertei foi 11 meu. anos atrás. O prazer é meu e colocando assim que o despertar ele é um processo, né? Na verdade ele não é, estava dormindo, acordei. Não, ele é um processo. E o tempo, o que é o tempo, né? É, Ninguém as sabe o pessoas tempo. falam assim, Léo, como é que faz para chegar ao seu nível? Eu falei, eu despertei tem 5 anos, tem 5 anos mais ou menos que eu despertei. Então, eu tô ainda, tem muito que aprender, e com vocês, É, com Luz das Sombras, com você, com a Clara, com a Leila, com todos que é, fazem as lives aqui, porque a gente não sabe nada. Você não, apresentou os Pleiades, toda essa história sobre lá atrás, né, como era o governo e essas coisas que aham. acontecem agora. Agora, Senhora, de verdade, gostaria muito que você voltasse, porque o conteúdo Tá, é com muito incrível. prazer, a hora que você quiser. É só me chamar. A agenda está aberta, a gente conversa sobre isso. Tá Não quero bom, a perder gente essa define. oportunidade. Ok. Pessoal, muito obrigado quem ficou até agora. Muito obrigado quem vai assistir depois. Agora, a senhora quer deixar alguma mensagem? Quer falar alguma coisa? Eu gostaria de agradecer, né, você e a todos que ficaram, entraram, saíram, que não puderam. Às vezes a pessoa não pode e vai assistir depois, enfim, quem vai assistir depois. Mas que eu acho assim, o recado que eu gostaria de dar é: esteja consigo mesmo sempre. Siga a orientação do seu coração sempre, porque ele sabe tudo. Nós não sabemos nada. Porque nós, enquanto seres aqui dessa dimensão, a gente só consegue ver um pouquinho assim quando a gente estica assim, porque tá em outra dimensão. Né? Tem gente que tem, como você, que tem um canal mais aberto que consegue ter essa fluidez maior de um lugar, de atravessar essas barreiras dimensionais. E com Mas a isso eu sou maioria não proibido é de usar assim. ayahuasca. Eu não posso usar Exatamente. ayahuasca. Enfim, estejam conectados com o seu coração e que cada dia você seja um ser melhor. E Obrigado, é todos isso. E eu nós, estou me né? esforçando com isso também. Cada dia eu quero ser um ser melhor. Todos nós, é isso que eu falo, todos nós. Tem uma última pergunta, você quer responder? Claro. Vou perguntar, Luz nas Sombras, uma forma adulta, madura, tá? Pergunta para a convidada o que ela acha sobre Helena Blavatsky. Se você sabe, conhece, sabe alguma Eu coisa? conheço. Eu nunca li sobre a Helena. Eu sei que ela trabalhava com fenômenos psíquicos, né? E eu acho que ela foi um grande marco no momento em que a gente vivia na escuridão, a gente viveu a treva, né? Se você tinha alguma manifestação mediúnica, espiritual, você ia para a fogueira, você era queimado, enfim.
E ela vem trazendo, ela vem desdobrando esse mundo, ela vem mostrando esse mundo espiritual, ela vem mostrando que existem outras possibilidades e outras realidades. Eu acho isso fantástico. Eu acho fantástico. Na minha Mas, opinião, ah, desculpa, pode falar. cada um está no seu caminho. De repente, aquilo que a gente precisava saber naquele momento, como Allan Kardec, o que ele falou em 1700, 1700 e 1800, era aquilo que as pessoas precisavam ouvir naquele momento. Só que as coisas vão evoluindo, as pessoas vão aprendendo, vão desdobrando outras coisas. Né? Fala, que você ia falar. Eu acho que ela Na só sua não tem um opinião, nome maior, na minha opinião, ela só não tem um nome maior porque é mulher. ah, Porque se fosse homem, iam colocar ela como o grande sabe? Aquela, desculpa a palavra, mas já escutei ah, muito isso, aquela doida, né? Aquela mulher que fez isso, né? Enfim, a teosofia acho que é muito difícil ficar falando, porque tem, acho que nem todo mundo vai conseguir acessar tanto assim a teosofia de uma forma, principalmente Blavatsky, né? Não sei, minha é, opinião. e principalmente porque tanto é que é considerado ocultismo, né? É ocultismo porque ninguém pode saber, ninguém deveria saber, né? Mas enfim, foi a época dela na humanidade, teve a sua importância, né? Outras informações estão chegando agora, outras Sim. coisas. E ela falava coisas relativas àquele domínio daquele momento, daqueles donos do planeta, entendeu? E agora as coisas se abrem para uma nova vertente. A gente tem que pensar nisso também. Luiz Helena Galvão tem muitas informações sobre ela. Ela foi uma russa que viveu no Oriente e trouxe o esoterismo, a teosofia. Isso. Allan Kardec era racista, Eu eu não nunca li, sei. eu sei quem ela é, eu nunca li nada do material dela. Comentários. Eu fiz um curso de apometria uma época e o meu professor sempre trazia coisas da Blavatsky. Mas assim, dizer que eu li, eu não li. Mas Não, sei mas me quem é falam, ela. eu quando estava na ordem esotérica, me disseram que o livro dela é muito difícil de ler. Só que tem que estar um pouquinho mais avançado para entender as palavras que ela coloca, as informações. Então eu não me arrisquei. Ela foi Ou não era o seu precursora e corajosa. momento, não era para É. você. Enfim. Não, sabe, eu vou falar uma coisa para você, Graciela, e para todo mundo. Acho que já até falei, não sei. Eles não deixam eu ter muita informação daqui para eu não entrar no julgamento durante um atendimento, entende? Porque assim, a maior parte do que eu sei foi indo para lá durante o mês seguido, que eu chamava de faculdade, que eles ensinaram sobre tábua de esmeralda, linhas lei, essas coisas todas aí. E então, assim, quando eu vou pegar um livro que alguém me dá até de presente, o livro some. Quando eu vou pesquisar alguma coisa no computador, o computador desliga. Então, quase não leio. É, eu queria só fazer um comentário que o Luz da Sombra Por favor. falou sobre a Blavatsky, e ele falando sobre Blavatsky. ela, sobre que ela era considerada que fazia magia e ocultismo, né? E que magia, na verdade, todos nós fazemos. Quando a gente pensa, eu quero tal coisa, e você manifesta, você está fazendo magia, né? E naquela época isso era entendido de uma forma deturpada, né? Como se a pessoa estivesse seguindo o demônio, coisa parecida. Até muitos seguiam mesmo, né? Principalmente nos trabalhos que eu faço com frequências com terapia de vida passada, várias pessoas já chegaram assim com contratos firmes com o outro lado, o lado da sombra, né? Então existia sim. Mas uma coisa que eu aprendi, principalmente na apometria, é que a magia ela não pode ser feita a magia negra, e sim a magia branca. A magia branca, tudo bem. A magia negra é toda vez que você interfere no livre-arbítrio do outro. Toda vez que você faz alguma coisa contra a vontade do outro, você está fazendo magia negra. Isso não façam. Agora, magia branca, os espíritos fazem, os seres estelares fazem. Magia branca,
sem problema. Você sabe, Guaraciara, eu tô rindo porque hoje uma amiga de muito tempo me ligou. Pelo amor de Deus, volta a atender, você tem que ver meu filho, que meu filho... Eu falei, tá, por enquanto eu não tô atendendo, mas sei que tem seu filho. Arranjou uma mulher. Eu falei, o que que tem? Não, mas a mulher não é pra ele. Eu falei, ah... Aí, isso é espiritual. Não, você tem que fazer alguma coisa para separar os dois. Eu falei, opa, alguma vez eu fiz isso? Sabe? Você está procurando a pessoa errada. Tem outros lugares Aham, aí que nunca que eu vou fazer. Pelo contrário, se pedir, eu vou fazer para botar bastante amor. Bastante amor, aham. bastante amor. Eu já tive uma cliente que ela me xingou e tudo quanto é nome, que ela queria que eu fizesse maldade com o marido dela. Falei, você viu meu nome grudado na parede? Trago, desfaço teu amor não sei quantos dias. Aqui tem lugar errado. E foi muito bom abrir esse canal que eu vou falar aqui, já que vai ficar gravado. Gente, o meu É, trabalho. a gente podia ter um horário só para falar sobre isso. Que eu tenho uma. Que, assim, é interessante a gente falar sobre a questão da magia, né? Opa, vou adorar. Se você vier falar uma live sobre magia, eu vou amar. Vamos Eu, falar sobre magia. eu falei ontem na Porque. live, você quem vê a live no final, eu falei, a gente podia falar de magia. Eu falei ontem na live. Ixi! Aí, ó, tá aí, ó. Aí Tá a Clara aí. falou, isso é bom? Eu falei, isso a gente não ensinar, porque se ensinar, aí o bicho pega, Você sabe né? por quê? Porque a gente está no momento de limpeza de karma. E cada vez que você faz uma magia negra, você contrai karma. Então, você pode estar fazendo um trabalho, você pode estar tentando ajudar, tá? Você lá no karma de novo. Então, para as pessoas, para a gente, né, de um modo geral, eu também, você, da gente ficar atento. Vamos conversar sobre isso. Oba! Gostei! Gostei muito! Então tá Sabe por bom, é só quê? marcar a data. Ah, ó, tem quinta, sexta, tem semana que vem. Eu tenho uma live de sábado, foi cancelado porque a chuva lá onde o rapaz mora tirou a internet. Mas eu vou adorar, eu falei ontem, mas é exatamente isso que você falou. Sabe por que eu Ah, quero tocar nesse assunto? Vou te falar agora, ah, Ciara. Depois que fala. eu estou fazendo a terapia, sozinho, eu me pego assim. E eu falo, cara, eu tô fazendo magia. Eu sinto Aham. que eu tô fazendo magia, mas por que que eu tô fazendo essa magia? Sabe? E aí eu seguro. E tem uma explosão querendo sair. E eu, por que que eu tô. E tem palavras, códigos que saem da minha boca que eu quero gravar para ver que magia é É, essa que tá vamos saindo aí. conversar na próxima. Vamos conversar na próxima. Vamos guardar o conteúdo para a próxima. A Ok. Lisiane, Ó, tudo que fere o outro vira magia negra. Até se você fizer um trabalho para ajudar alguém sem ela autorizar, vira magia negra. Posso participar? Posso participar da live sobre magia? Isso aí é com a convidada. E a internet dela. Gente, acho que a internet dela caiu. Essa convidada é inteligente. Deixa eu ver, acho que ela caiu aqui, gente. Caiu. Foi abduzida. eu estou de Guaraciara foi volta. abduzida e voltou. Enfim. Ah, Magia, foi a magia. Vou voltar então. Tudo que fere o eu ouvi o outro final vira que você magia. falou. Até se você fizer um trabalho para ajudar alguém sem ela autorizar, vira magia negra. Aí a Isso. Elísia falou: posso participar? Posso participar da live sobre magia? Aí eu falei: isso é com a convidada, porque se a convidada quiser dividir Claro, espaço, enfim. claro. Essa mulher é inteligente e fala bem, essa convidada. Obrigada, Lu. Obrigada. Quando, quando tiver outra live com ela, me avisa. A gente já vai falar já, Luiz Sombra. Léo, deixa a convidada falar. Aí botou uma carinha de palhaço aqui. Como é o nome dela, ó? Luz da Sombra, só clicar aqui ao lado do ao vivo, vai descer o nome dela a seguir. Guaraciara Roma, @Guaraciara Roma. Não estou conseguindo ver, vou segui-la. É isso aí. Alize, oi, Léo, oi. Então, vamos Então tá bom, marcar. Billy. Uhum. Muito obrigado por tudo, quase 2 horas de live. Agradeço o seu tempo, tá bom? A Obrigada. gente vai Agradeço a falando. paciência das pessoas de ouvirem também. Geralmente as minhas lives ficam quase 2 horas, tá dentro do tempo. Tá, Ó, então tá muito bom. obrigado, Um beijo gratidão, grande. boa Até a semana para você. A próxima. gente vai conversando, tá bom? Tá certo. Estamos Tchau, aí. gente. Muito Bola obrigado. do jogo. Tchau, Gratidão. tchau.
É.